Meus irmãos, bom dia. Graça e paz do Senhor. Uma alegria muito grande poder estar com vocês, voltar aqui para pregar a palavra de Deus. Pela primeira vez, a família veio toda, né? Kelly não tinha vindo ainda, esta jovem bonita que está comigo já há muitos anos. E minha mãe conta uma história. Nós fomos criados na mesma igreja, né? Igreja congregacional do bairro da Macaxeira, em Recife. E minha mãe conta uma história de que eu cheguei em casa com 5 anos dizendo que ela ia ser minha esposa. Bem pentecostal, né? A fala, assim. E eu tenho lembranças dela com aqueles vestidos rodados de franjinha, estilo Chile Cavalhais, os irmãos lembram? Né? E faltando 2 dentes na frente, né? E o Senhor foi nos abençoando, fomos muito amigos na infância, na adolescência, e então começamos a namorar e nos casamos, né? E depois veio o Miguel. Durante muito tempo desejamos filhos, mas por motivos de saúde de Kelly, não era possível, mas o Senhor então nos agraciou com o nosso filho Miguel, que foi nosso primeiro filho. No ano passado, no final do ano, perdemos nosso segundo filho e esse ano perdemos o terceiro filho. Mas até aqui nos ajudou o Senhor tem nos fortalecido. Eu digo que o Pai Celestial é o melhor pai dos meus filhos do que eu, e os meus filhos estão com ele, né? Segundo nos ensina a teologia reformada, a teologia pactual, as crianças que morrem na infância estão com o Senhor. E, embora para nós tenha sido um ato de dor, né? A dor da perda é indescritível. Há também uma manifestação de graça da parte de Deus por nós, por nossa família e por nossos filhos que partiram. É que Deus os preservou de viverem nesse mundo caído, pecaminoso e dominado em certa medida, não totalmente, mas em certa medida, pelo príncipe deste século. Né? Um dia reencontraremos os nossos filhos, a graça de Deus, né? Irmãos, vamos abrir a Escritura, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos meditar no capítulo 1. Meus irmãos, leremos todo o capítulo, do versículo 1 até o versículo 10. Palavra do Senhor para nós. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós,
proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos a uma oração, irmãos. Pai querido e eterno, Deus de toda graça, Deus de todo amor e bondade, Deus que nos cria e nos sustenta, nos mantém. Tua graça não apenas nos salva, Senhor, ela nos alimenta, ela nos sustenta, ela nos preserva, ela demonstra a nós tua constante e ininterrupta fidelidade, porque tu juraste por ti mesmo que nós seríamos teu povo. Que bom podermos estar em tuas mãos. Que bom podermos saber que estamos seguros. Que bom podermos ter a certeza que não é por nossas obras de justiça, mas pela tua graça somente. E a tua graça não falha. A tua graça não nos abandona. A tua graça não nos decepciona. Sim, Senhor, não entendemos muitas coisas que acontecem conosco, mas sabemos, como disse Lutero, quem está guiando o nosso barco e para onde nós estamos indo. Fala conosco nesta manhã, através de tua palavra, através de lições importantes contidas aqui, pelo ensino e pela pena de Paulo, que foi missionário, pastor, teólogo da igreja, que nos legou tão grande tesouro para a nossa instrução e para a nossa peregrinação aqui. Obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado pelo culto, pela adoração pública, conjunta. Obrigado pela comunhão da igreja que ultrapassa paredes de igrejas locais. Nossa adoração é católica, nossa adoração é firmada nas Escrituras e é nessa verdade que sabemos que a igreja é una. Onde quer que ela esteja, onde existem cristãos, a igreja é una em Cristo, porque adora ao mesmo Deus e tem o mesmo Salvador. Que o teu Espírito ilumine nosso entendimento, descortine para a tua igreja nesta manhã as maravilhas de tua lei. Que o Senhor tenha piedade de mim, para que minhas palavras, Senhor, e o meditar do meu coração sejam para o teu louvor, rocha minha e libertador meu. Que em minhas palavras não haja tropeço para o entendimento de tua igreja, mas que haja clareza e objetividade, para que a tua palavra penetre como uma espada de dois gumes e fale conosco, nos edifique, nos console, nos exorte, porque é disso que precisamos. Tua igreja não precisa ouvir a voz de um homem, tua igreja precisa ouvir a tua voz. Sumo pastor, precisamos ouvir a tua voz. É isso que nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Meus irmãos, esta epístola é uma epístola muito importante no Novo Testamento, porque antes de qualquer publicação no século XX sobre marcas de uma igreja saudável, são tantos bons livros, 9 marcas de uma igreja saudável e destrinchando todas essas marcas. Antes de tudo isso ser publicado no século XX, Paulo estava escrevendo no século I esta epístola, nos mostrando o que é uma igreja saudável, na prática. Não apenas como deve ser uma igreja saudável. Aqui Paulo está nos dando relatos do que verdadeiramente era, na prática, uma igreja saudável, a igreja de Tessalônica. Talvez, ao que nos parece, esta epístola foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento, mais ou menos entre 50 e 55 depois de Cristo. Aqui nós temos alguns dados importantes que nos fazem também chegar a esta certeza, a esta possibilidade. Aqui nós temos uma preocupação da igreja com respeito ao retorno de Jesus. Alguns problemas estavam acontecendo, não de ordem herética, mas de dúvidas que a igreja estava tendo. Por exemplo, os irmãos estavam preocupados
com o que ia acontecer com quem morreu. Esse povo vai ressuscitar ou não? Nós vamos reencontrá-los ou não? Quando será o retorno do Senhor? Isso se dava por causa da influência dos saduceus também dentro da igreja de Tessalônica. Essa igreja era mista, havia a presença de judeus e a presença de gentios. Então sabemos que os saduceus tinham uma crença de que a ressurreição não ocorreria. Isso se dá por causa de uma influência grega no pensamento judaico desde o período interbíblico, o período entre os dois testamentos. Então, a filosofia grega e seu pensamento influenciaram em alguma medida, uma considerável medida, o pensamento judaico em algum momento. Então, esta crença dos saduceus acabou vindo, talvez, dessa mistura, e não do Antigo Testamento, que já nos ensinava a respeito da ressurreição. A expectativa a respeito da volta de Jesus também começou a causar algum tipo de mudança de padrão na vida da igreja naquele período do primeiro século. Paulo vai nos dizer que alguns irmãos estavam tão convictos que Jesus iria voltar logo, que eles não queriam mais trabalhar. E tinha um problema: quem não trabalha precisa de quem trabalha, né? Ninguém fica sem trabalhar e está tudo certo. Quem deixa de trabalhar porque opta por fazer isso, né, é sustentado por alguém que trabalha, seja alguém da família ou pelo Estado ou por qualquer outro mecanismo. E Paulo estava dizendo de forma muito delicada à igreja de Tessalônica: quem não quiser trabalhar, não coma, né? Paulo era muito delicado nas suas colocações com respeito a essas questões. Então, esses eram problemas práticos da igreja, mas não necessariamente eram problemas de ordem doutrinária. A igreja não estava sendo arrastada pela heresia, ela apenas estava tendo dúvidas. Ter dúvida não é pecado. Amém, irmãos? Não é pecado. Termos dúvidas não significa que estamos desonrando ao Senhor. Significa que nós somos ignorantes com respeito a determinada questão. E Paulo dá essas orientações na segunda metade da epístola. Mas, quando nós lemos do primeiro capítulo até o terceiro capítulo, nós vamos ver que Paulo tece muitos elogios a esta igreja. Na verdade, ele gasta 3 capítulos elogiando esta igreja. Talvez isso para nós seja muito estranho, né? Porque no nosso tempo parece que a gente meio que tem medo de elogiar as pessoas, né? Depois que a gente elogia, a gente diz: mas ao Senhor toda a honra e toda a glória, viu, irmão? Então a gente tem medo que a pessoa se enalteça, se ache o Filho de Deus na terra encarnado, né? Mas aqui Paulo estava, de fato, tecendo elogios à igreja pelo que a igreja era. Isso não queria dizer que a igreja não tinha pecados, não tinha dificuldades, não tinha problemas internos, né? Existia. Mas Paulo está focando a obra do Espírito naquela igreja. Hoje pela manhã nós falaremos sobre o capítulo 1 e à noite eu vou falar para vocês sobre o capítulo de número 2. Aqui há uma porção muito interessante desta epístola, porque no capítulo 1 nós vamos falar e vamos ver Paulo falando sobre isso, a respeito do que é uma igreja saudável. E no capítulo 2 nós vamos ver Paulo dizendo sobre o que é um pastor saudável. Interessante isso, não é? E a abordagem de Paulo no capítulo 2 é uma abordagem incomum a tudo que está no resto da Escritura. Por quê? Porque no restante da Escritura nós vamos ver como Deus direciona, como deve ser regrado o trabalho pastoral. Pregação, cuidado dos irmãos, visitação, aconselhamento bíblico, o ensino a todas as áreas da igreja, enfim, os irmãos sabem. Mas no capítulo 2, Paulo não vai falar do que é externo no ministério pastoral. Ele vai falar do coração do pastor. Como o coração do pastor deve estar no trabalho pastoral. Então, é um capítulo muito profundo, eu julgo, no Novo Testamento, porque ele trata do que não é aparente. E só quem sabe, somente o pastor que conhece esse texto e o entende, sabe como ele se aplica ao seu interior. Nem mesmo a igreja pode avaliar o que está no coração do pastor olhando esse texto. Somente um pastor olhando para a Escritura e guiado pelo Espírito Santo é julgado por esse texto do capítulo 2 e orientado por ele, né? Então nós vamos observar isso. Mas vamos iniciar aqui. Veja, capítulo 1, verso 1. Paulo começa classicamente como ele inicia todas as suas epístolas. Ele estava junto com Silas. Silvano é a versão latina do nome de Silas. E estava com o seu filho na fé,
Timóteo. Então, ele escreve à igreja local, que estava aonde? Em Tessalônica, cidade de Tessalônica. Mas observe uma coisa aqui. Primeiro, Paulo pontua geograficamente onde está essa igreja. Depois, Paulo pontua espiritualmente onde está essa igreja. Geograficamente, Paulo diz que a igreja estava na cidade de Tessalônica, mas espiritualmente, Paulo diz que aquela igreja estava em Deus. Este era o lugar espiritual onde a igreja estava posicionada. Então, Paulo continua dizendo que ela estava em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Só podemos, de fato, ser igreja de Deus se temos Deus como Pai e se somos adotados por meio de Cristo. Então, a nossa relação com Deus não é uma relação como um árabe tem com Alá. Alá não ama. Alá não fala com o seu povo. Não se relaciona. Alá não é um Deus relacional. Por isso, para os muçulmanos, é muito estranho quando a gente diz Deus falou comigo hoje. Eles, como assim Deus falou com você? Não é possível, Deus não fala, né? Mas o Deus da Escritura, o Deus dos cristãos, como revela a Escritura, é um Deus que se relaciona. E isso é designado como paternidade. Deus é pai do seu povo. E ninguém está na igreja, na verdadeira igreja, na igreja salva, regenerada, se não for filho de Deus. E isso só é feito através de Cristo. Mas aqui, Paulo não mostra Cristo inicialmente como o mediador. Ele não descreve Cristo aqui como mediador, mas como o Senhor da igreja, né? Então, o termo que Paulo usa aqui para Cristo é Kyrios, o Senhor. Esta foi a primeira designação teológica que Paulo dá a Jesus, se essa é a primeira epístola ou livro do Novo Testamento, que é prontamente um desafio contra as crenças estatais e religiosas daquele período, porque somente o imperador romano era chamado de Kyrios, o imperador, o governante, o supremo, o soberano do império. E agora Paulo está dizendo, Jesus é Kyrios. Veja que Paulo não precisou dizer assim, manda um recado para César, Jesus é Kyrios. Não. Quando a igreja afirma as verdades da Escritura, a verdade da palavra de Deus, ela está dizendo ao mundo todo no que ela crê. Em todos os termos. Seja num termo familiar, num termo ético, num termo político. Quando nós afirmamos o que a Escritura diz, nós estamos dizendo em que cremos. Isso basta, meus irmãos. Isso basta. Declararmos a palavra, declararmos as verdades contidas aqui, basta para o nosso testemunho. Cremos nisso porque Deus disse e porque está registrado na Escritura. Cremos assim. Então, Paulo saúda, né, a igreja com a graça e com a paz, a saudação grega e romana. Os gregos saudavam com a graça, os romanos com a paz, mas Paulo está dizendo agora que só é possível ter paz se Cristo for o Senhor da igreja. Não é possível ter paz de outra forma, né? Vamos para o versículo 2? O texto então nos diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como tem coisas tão importantes aqui, irmãos. Primeiro, Paulo é o homem que Deus usou para fundar aquela igreja, para plantar aquela igreja. Em Atos 17, nós lemos que Paulo planta essa igreja num tempo relâmpago de 3 sábados, pregando na sinagoga, na cidade de Tessalônica. E ali ele prega e ele abre para que todos perguntem, ele debate, ele persuade. Então, isso nos mostra lá em Atos que a pregação apostólica é persuasiva, ela é sábia, ela é cheia de conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus não é contrário à espiritualidade da igreja. Se alguém busca por conhecimento teológico ou da palavra de Deus sem crescer em espiritualidade, o seu conhecimento está defasado. O seu conhecimento não está alinhado com os propósitos divinos. A sabedoria mostrada nas Escrituras, especificamente na Epístola a Tiago, ou no livro de Provérbios, ou Eclesiastes, essa sabedoria sempre é antecedida pelo conhecimento. Mas nem todos que têm conhecimento têm sabedoria. Porque a sabedoria é a aplicação do conhecimento.
é colocar em prática o que eu ouço, o que eu leio, o que eu sei a respeito de Deus. Por isso que um sermão como este na igreja, ele tem duas partes. A primeira parte é a que o pregador realiza, ele entrega à igreja. A segunda parte é quando a igreja aplica a si mesma tudo o que aprendeu na palavra de Deus. E esta parte não cabe ao pregador, cabe à congregação. Então, Paulo se lembra de como aqueles irmãos receberam a sua pregação. 3 semanas, irmãos. Pouquíssimo tempo para que aquela igreja viesse a nascer. Quando nós lemos aquela sessão de Atos, nós observamos 2 igrejas que nos chamam a atenção. A primeira é a igreja de Bereia, a segunda é a igreja de Tessalônica. Nós comumente nos lembramos muito da igreja de Bereia. Observe, mas depois daquela passagem de Atos, da menção da igreja de Bereia, que avaliava o que Paulo pregava, conferindo nas Escrituras, o que é um hábito santo e maravilhoso, mas depois dessa menção, nunca mais a igreja de Bereia aparece no Novo Testamento. Mas quando nasce a igreja de Tessalônica, debaixo de muita perseguição, Paulo sai daquela cidade por causa da perseguição e aqueles irmãos ficam sozinhos. Uma igreja pequena, uma igreja com a presença de gentios, também com a presença de judeus, debaixo de muita opressão do Império Romano, perseguição do judaísmo, aquela igreja aparentemente frágil fica ali sozinha. E esse fato de ter ficado só na saída de Paulo é o objeto de muitas acusações que Paulo sofre no capítulo 2. Seus opositores diziam que ele não amava aquela igreja, que ele queria aproveitar-se dela, que ele queria ganhar alguma coisa às custas das afeições daqueles irmãos. Então ele vai dar resposta a essas questões levantadas contra ele. Mas aqui ele menciona também uma coisa importante, que ele ora pela igreja. Ele ora, né? Modelo do ministério pastoral apostólico. Um homem de Deus, antes de entregar à igreja qualquer mensagem da parte de Deus, ele fala para Deus a respeito do seu povo. Eugene Peterson, um pastor falecido há alguns anos, foi um pastor de pastores, um homem que influenciou demais minha mente e meu ministério. Dizia o seguinte: um pastor é um homem da palavra, um pastor é um homem dos sacramentos, um pastor é um homem da oração. Ele é ministro da palavra, dos sacramentos e da oração. Sem a oração, as coisas não se movem. Porque quando nós não oramos, porque quando um pastor não ora pelo seu rebanho, que é o contexto aqui, né? Ele está apenas afirmando que ele não precisa de Deus para pastorear. Que ele consegue fazer sozinho. Que ele não depende do Senhor para fazer. E aplicando a nós, igreja, né? Quando nós não oramos, estamos apenas dizendo: Senhor, quando eu precisar de verdade, eu lhe chamo. Não, a oração é o fôlego espiritual na vida da igreja e na vida dos cristãos. Sem a oração, nós não sobrevivemos. Sem um ministério pastoral regado por oração, ele não subsistirá. Porque a oração é a tomada de fôlego para continuar, né? A oração pelo rebanho, como Paulo está fazendo aqui, é uma ação sacerdotal, é uma ação intercessória e é uma ação que rega o coração da igreja para o recebimento da pregação, do ensino da palavra de Deus. Mas ele diz também no verso 3, irmãos, que ele lembrava-se da operosidade da fé, da abnegação do amor, ou da dedicação do amor, e da esperança, ou da firme esperança. Nós chamamos isso de virtudes cristãs, não é? O amor, a fé e a esperança. Paulo vai mencionar isso em várias epístolas. Às vezes ele substitui fé pela palavra conhecimento, mas significa a mesma coisa. Fé, nesse dizer de Paulo, não é a mera crença. Fé aqui é o penetrante e contínuo conhecimento de Deus, que promove trabalho, movimento, dinâmica. Fé aqui, no pensamento de Paulo, se referindo à vida daquela igreja, significava que aquela igreja era envolvida com o trabalho do Senhor. Que aquela igreja sabia das suas responsabilidades diante do Senhor. Que aquela igreja entendia que mesmo em tempos de dificuldade, como eles estavam vivendo perseguição naquele período, a sua fé deveria continuar trabalhando em todos os termos. Paulo continua dizendo que esta fé
é movida dessa forma por causa do amor dedicado desses irmãos. E mais do que isso, que esse amor dedicado e essa fé operosa estavam fundamentados numa firme esperança. Esta esperança não é a esperança que nós usamos corriqueiramente na nossa linguagem, aqui no Nordeste ou no Brasil. A esperança de quem vai ser o presidente da República, ou quem vai ser o governador de Pernambuco, ou se a economia vai mudar, ou se as coisas vão melhorar. Essas são crenças incertas. Incertas. Esta esperança que Paulo está falando é a respeito do retorno de Jesus. Então, o que é que nós aprendemos aqui em termos práticos? Uma fé operosa e um amor dedicado mostra que a igreja entendeu que esta será a forma de viver no novo céus e na nova terra. E se esta é a forma de viver lá, não tem outro modelo. A melhor forma de viver também é aqui, desta forma. A diferença é que lá nós não estaremos ainda, de alguma forma, sendo induzidos pelo pecado. Aqui sim, nós estamos. Mas por causa dessas verdades registradas, nós devemos sempre autoavaliarmos-nos para vermos se realmente nós estamos vivendo assim, fé operosa, amor dedicado, com base nessa firme esperança de que Jesus vai voltar. A crença na volta de Jesus não nos deixa imóveis, pelo contrário, dinamiza a vida da igreja. Ao contrário do que estava acontecendo em Tessalônica. É isso que Paulo está ensinando. Irmãos, vejam, esta é a forma de viver. E eu lembro que vocês são assim. Paulo passou pouco tempo com aquela igreja. Mas vamos continuar, já eu faço mais algumas aplicações. No verso 4, Paulo diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Como é que você conhece que alguém é eleito? Como é que você sabe? Né? Se somente Deus sabe, não é assim que a gente aprende? Somente Deus sabe quem é eleito. Quem é escolhido por Deus ou não. Paulo estava dizendo aqui o seguinte: não tem como alguém que tem uma fé operosa desse jeito, um amor dedicado dessa forma e firme esperança no retorno de Jesus não ser eleito. Vocês são eleitos. Jesus diz, pela árvore se conhece os frutos. Paulo via o evangelho transformador na vida daquela comunidade. É possível uma igreja saudável. É possível uma igreja saudável. É possível termos um amor dedicado. É possível termos uma fé operosa. Nos nossos tempos, pastor, sim, é possível. Porque se essa igreja, debaixo de perseguição, viveu isso, por que nós não podemos viver isso? Veja o versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Quando eu leio esse versículo, eu me lembro de uma pregação que eu ouvi na minha adolescência, que depois que o pregador terminou a mensagem, ele disse: irmãos, desculpem qualquer coisa que eu tenha falado de errado. Deus abençoe vocês. Eu disse, como é que uma criatura prega sem convicção e depois de proclamar a palavra de Deus pede desculpa? Veja o que Paulo disse aqui. Em plena convicção. Paulo estava dizendo, eu creio no que eu prego. Paulo estava dizendo, eu sou cativo do que eu prego. No nosso tempo, não é incomum fazermos algumas análises importantes. Pelo menos eu faço, não sei vocês. Nós vivemos um grande interesse pela teologia reformada no nosso tempo. Muitas igrejas estão se interessando por isso. Comumente, igrejas até muito pentecostais ou hiperpentecostais me chamam para falar sobre teologia reformada. Mesmo não concordando muitas vezes com o que eu estou dizendo. Né? Não foram poucas vezes eu falando, o povo estava assim, balançando a cabeça. Uma vez me chamaram para pregar numa igreja bem arminiana e bem pentecostal sobre predestinação. E aí eu comecei, no meio da palestra, todo mundo estava assim, balançando a cabeça assim. Né? E tinha um suando, já estava suando, preocupado. Mas eles queriam saber. Então, há uma explosão de conhecimento. Você tem YouTube, você tem livros, você tem Kindle, você tem uma possibilidade enorme de ter conhecimento em pouco tempo. O que cristãos no passado passavam 10, 15, 20 anos para conhecer, hoje nós conhecemos em uma semana. Isso é muito comum. Mas também é comum no nosso tempo a teologia reformada estar na cabeça de muitos cristãos e não está no seu coração.
termos crentes muito críticos teologicamente, termos pessoas muito exigentes, né? Eu me lembro de um crente que foi no meu gabinete uma vez, ele não era da nossa igreja, ele estava desigrejado, mas estava visitando a nossa igreja. Ele disse assim: pastor, olha, eu tenho 10 pregadores, você é o quinto da lista dos 10. O primeiro é Augusto Nicodemos. Eu disse: que bom, pelo menos estou entre os 10. Ele disse: Augusto Nicodemos é o meu pastor, o que ele disser, está dito. Tá bom, o que é que eu vou fazer? Mas a minha preocupação, e eu disse a esse jovem, era o seguinte: que você aprenda, então, que o reverendo Augusto está ensinando. Porque é muito comum termos crentes muito apaixonados pelo conhecimento teológico, até pela pregação, crentes impressionados pela oratória de grandes pregadores, mas o seu coração não está comprometido com o evangelho. O evangelho é mais importante do que a eloquência. O evangelho é mais importante do que a formação e as graduações que um pregador tenha. O evangelho é o bem mais precioso da igreja. Podemos ter pregadores muito humildes e termos o evangelho genuíno. E podemos ter pregadores com muito boa formação e termos um falso evangelho sendo pregado para a igreja. Paulo pregava com convicção, no poder do Espírito Santo. Esse homem não confiava nas suas capacidades. Olha o que ele tinha, viu? Olha que se nós fôssemos ver o currículo Lattes de Paulo, a gente demoraria alguns minutos para terminar de ler. Paulo tinha competências extraordinárias. Ele não era um pregador comum. Vocês sabem disso. Ele não era um pregador comum. E ele também não era um pregador eloquente. Isso é muito interessante, né? Porque quando ele prega ali e eu caio daquele andar acima, será que a pregação estava chata ou não? Paulo não tinha uma dinâmica como Apolo tinha na sua retórica, mas ele tinha o poder do Espírito Santo. Isso era o mais importante. Deus usava as palavras daquele homem. Isso é o mais importante. Não questões externas, mas questões que são movidas pelo Espírito Santo de Deus. Paulo era um homem governado pelo Espírito Santo. E a sua pregação era governada pelo Espírito Santo. Por isso que causou tanto impacto e tanto efeito. Mesmo preso, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Toda a casa de César ouviu o evangelho. Não adiantava. Onde botasse ele, o evangelho seria pregado. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Mas se fossem, talvez, as estrelas do nosso tempo, como eles reagiriam? Não era para eu estar preso, eu não mereço. Como é que eu tenho um currículo desse e eu estou preso? O que é mais importante na vida da igreja é a sua convicção de que ela está ouvindo o evangelho. E de que ela está sendo instruída com a verdadeira palavra de Deus. E de que Deus está ali, no meio do arraial. No meio do arraial. E é possível vermos pelos olhos da fé, não fisicamente, que a coluna de fogo e a coluna de nuvem está ali, irmãos. Isso é segurança para nós. Isso é direção para nós. Veja o verso 6. Ou melhor, deixa eu fazer uma consideração aqui, irmãos. Uma aplicação importante no verso 5. Depois que ele disse que pregou no poder do Espírito Santo com convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Isso aqui é interessante. Porque é como se Paulo estivesse dizendo para aquela igreja: se eu não tivesse pregado para vocês, debaixo do poder do Espírito Santo, eu não amava vocês, não. A pregação fiel do Evangelho é uma das declarações mais fiéis de amor que um pastor faz para o seu rebanho. Porque se um pastor não prega fielmente o Evangelho, ele está furtando a verdade da igreja. Ele está adulterando a palavra de Deus. E ele está cobiçando a igreja como se fosse sua, quando na verdade é de Cristo. A pregação fiel do Evangelho diz à igreja que Deus a ama e de que o seu pastor também a ama. Porque se não há pregação, não há pastoreio. A pregação é o carro-chefe, é o fronte da batalha. Sem a pregação, não há pastoreio genuíno numa igreja. Mark Dever diz o seguinte: um pastor pode até falhar em outras áreas porque ele é imperfeito, mas se ele falhar na fidelidade da pregação, o seu pastorado acabou. Pesado isso, né, irmãos? Verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra,
posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Uma vez estava examinando um candidato ao ministério. Estávamos na comissão teológica e o trabalho dele era sobre santidade na vida do ministro. Um tema muito bom e muito desafiador. E aí eu fiz uma pergunta a ele. Eu disse: servo de Deus, um pastor deve ser modelo para o rebanho? Ou a igreja deve olhar apenas para Jesus? Isso é uma pergunta traidora, né, irmãos? Ele parou assim, olhou. Não, pastor, a igreja tem que olhar só para Jesus. Foi um gato com lebre. Sabe o que é um gato com lebre, né? No dominó? Ele disse: sim, servo. A igreja tem que olhar apenas para Jesus. Mas tem que olhar para o pastor também. Paulo diz: sejam meus imitadores. Pedro vai dizer: vocês são modelos para o rebanho. Pedro vai dizer na primeira epístola: os presbíteros são modelo para o rebanho. O rebanho deve olhar para o pastor, porque ele é um modelo. Veja como Paulo vai costurando as coisas. Pregação da genuína palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, com convicção, com amor e com exemplo. Com exemplo. Porque eu vou usar esse termo por não encontrar outro agora, viu? A mera pregação, como exposição da palavra de Deus, sem ser acompanhada pelo exemplo de vida cristã, não terá o efeito que deveria ter na vida do povo. Paulo continua dizendo no verso 6 que aquele povo recebeu aquela palavra no meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Veja o que o Espírito gerou no coração da igreja por conta da pregação. Veja como a pregação apostólica aqui fez com que aquele povo fosse cheio de amor, cheio de esperança, um povo ativo, um povo alegre, e essa alegria não estava condicionada ao seu contexto, porque eles estavam sendo perseguidos, mas Deus alegrava o coração da igreja, o Espírito Santo abastecia a igreja com esse meio de graça. Veja, o povo em Wittenberg se assustou, na verdade se apavorou, depois de uma repreensão severa de Lutero, que o povo não queria abandonar os pecados. Lutero disse: eu vou parar de pregar. O povo desesperou-se. Ele disse: pastor, não faça isso. Por favor, não faça isso. Porque o que seremos sem a pregação? Porque é a pregação que alegra o coração do povo. Uma pregação que é dirigida por exortação, por consolação e por edificação. É comum nós vermos, no nosso tempo, pregação apenas exortativa. Você apanha tanto que você sai cambaleando e não sabe nem para onde olhar. Chega, sai tonto de tanto apanhar. E não teve consolação. Não houve verdadeira pregação. Boa parte foi, mas é preciso consolação. Mas outros também querem consolar demais. Vão para o texto e já partem sem interpretação nenhuma para as aplicações, a fim de consolar o povo sem exortação e sem edificação. Igualmente, não está coerente com as Escrituras. A verdadeira pregação repreende, corrige, educa, exorta, consola o povo de Deus. Quando ela faz tudo isso, e ela faz o mesmo efeito que a própria palavra faz. Quando ela faz tudo isso, então ela nos educa a vivermos para Deus. Paulo está dizendo aqui que esta igreja alegra-se em receber a mensagem. Não apenas precisamos de bons sermões, precisamos ser bons ouvintes dos bons sermões. Muitas igrejas não sabem ouvir sermões, não sabem concatenar as informações, não sabem aplicar a si mesmas as informações. As próprias pessoas ficam apartadas daquelas informações em alguma medida, não aplicando a sua própria vida. O pregador não pode fazer isso. Só quem pode fazer é a igreja. Ele só pode entregar e aplicar o sermão. Mas aplicar a causas específicas, somente o Espírito faz na mente do crente. E somente o crente, em algum momento, faz autoavaliando-se, como se faz na ceia, como Paulo ensina, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja o verso 7.
de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Veja, irmãos, a convicção de Paulo causava convicção na igreja. O amor de Paulo causava o amor da igreja. A fé operosa e missionária de Paulo causava um efeito na igreja para que ela fosse também operosa. Paulo, como modelo, no versículo anterior, fez com que aquela igreja também fosse um modelo para os demais crentes na Macedônia e na Acaia. Você pode perguntar, será que a igreja de Tessalônica era imensa, era uma igreja grande em número? Não, era uma igreja pequena. Toda a Macedônia e Acaia estava sendo influenciada por esta igreja. Ela era um modelo dentro do Império Romano. Se espalhava por todos os lugares o que Deus estava fazendo na vida daquela pequena igreja na cidade de Tessalônica. Então, no verso 8, Paulo continua dizendo, porque de vós repercutiu a palavra. A ideia de repercutir aqui é como se uma trombeta estivesse sendo soada através do testemunho daqueles irmãos. Não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma ao testemunho que aquela igreja já tinha. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aquele povo não eram católicos, se tornaram protestantes, né? De alguma forma, se fosse assim, eles já estariam próximos de algumas verdades do cristianismo. O povo tessalônico era pagão. Paulo está dizendo que eles saíram da idolatria para servir o Deus vivo e verdadeiro. E agora o seu testemunho repercutia em todos os lugares. O testemunho daquela igreja era um testemunho missionário. Eu cresci num contexto de que nós tínhamos em Recife uma igreja doutrinária. Quando a gente queria ouvir a pregação, a gente ia para lá. Uma igreja missionária. Quando a gente queria ouvir alguma coisa de missões, a gente ia para outra. Uma igreja adoradora. Quando a gente queria cantar boas músicas, a gente ia para outra. Né? Era assim. Cada igreja tinha um adjetivo. Não é assim nas Escrituras. Toda igreja deve ser uma igreja que aprende, que tem ensino. Toda igreja deve ser uma igreja adoradora. Toda igreja deve ser uma igreja missionária. Porque isso faz parte da natureza da igreja. Isso não é uma opção. Não, nós vamos escolher isso aqui para nos identificar, nos posicionar no mercado das igrejas. Né? Não, isso são marcas de uma igreja. Toda igreja cheia do Espírito Santo será uma igreja missionária. Não tem como ser o contrário, irmãos. Não tem como. Toda igreja comprometida com a palavra, em algum momento, ela será arrastada pelo Espírito Santo para outras atividades. Isso aconteceu aqui e tem acontecido na história. Perguntas para nós. Como essas verdades se aplicam à nossa própria vida? Como essas verdades que Paulo está ensinando sobre aquela igreja se aplicam ao meu cristianismo? A minha fé é operosa? Ou ela é inerte? Nosso tempo é um tempo de consumismo com respeito à fé. Eu apenas quero consumir. Eu apenas quero ter, mas eu não quero dar. A comunhão da igreja envolve mais em dar do que receber. Por isso que o texto de Atos vai dizer, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. E quando nós estamos dando, certamente nós estamos recebendo muito do Senhor. A nossa fé deve ser operosa. A nossa fé tem sido operosa na nossa casa, na nossa família, ou deixamos para orar apenas na igreja? A nossa fé tem sido operosa no nosso trabalho, na forma que nós vivemos, o nosso serviço, ou a nossa fé é algo muito privado? Eu tenho fé em casa e na igreja e não no trabalho. Não. Paulo disse que todas as coisas devem ser feitas por amor. Ele diz isso lá nas suas cartas aos Coríntios. Em Colossenses ele vai dizer que devemos fazer como não fazendo para os homens, mas fazendo para Deus. A minha fé tem sido operosa em todos os ambientes onde eu estou, porque se ela testemunha a respeito de Cristo. O meu amor tem sido dedicado
Como marido, o meu amor tem sido sacrificial pela minha esposa, pela minha família, pelos meus filhos. Ou eu tenho estado ainda no mar de egoísmos, querendo os meus divertimentos, os meus brinquedos e deixando minha família para depois. Ou eu tenho as minhas prioridades e encaixando minha família no que cabe. O meu amor tem sido dedicado à minha casa, o meu amor tem sido dedicado aos meus familiares de modo mais amplo, aos meus pais, aos meus irmãos. O meu amor tem sido dedicado na minha igreja. Eu tenho contribuído com a minha igreja. Nós vivemos, muitas vezes, contextos muito interessantes dentro de igreja, de pessoas que procuram, de fato, um acolhimento. Isso é muito importante, a questão do acolhimento, eu não nego isso. Mas nós vivemos também, parece, numa geração bem manhosa. A nossa fé não está baseada se nós recebemos um abraço na igreja, ou um beijo, ou um bom dia. Nossa fé está baseada em Cristo. É Cristo que sustenta a nossa fé. Não é a igreja que sustenta a nossa fé, é Cristo. Mas a igreja é um instrumento poderoso de Deus para fortalecer a nossa fé. Então, em primeiro lugar, precisamos ter isso em mente. Cristo. Cristo. Vivemos numa geração em que muitas pessoas, muitas vezes, com alguma vaidade enganosa no coração, querem ser extremamente valorizadas dentro da igreja. Não vou me envolver em nada até que me chamem. Se me chamarem, eu vou. Não. Um discípulo não é um voluntário. Um discípulo é um discípulo. Um discípulo é um seguidor. Não é? Eu cresci ouvindo meus pastores dizendo, não, mas eu sei, o irmão que canta, ele não veio hoje, não deu satisfação, mas não vamos falar nada não, porque ele é voluntário. Não tem voluntário na obra do Senhor, irmãos. Tem servos, fiéis, comprometidos com o seu Deus. Não é uma coisa de eu fazer agora e depois eu não fazer e está tudo certo. Recebemos uma missão. E a primeira etapa da missão da igreja é a glória de Deus. É a adoração ao Senhor. Deus deve ser glorificado no nosso serviço. Assim como ele deve ser glorificado na forma que eu lido com tudo na minha vida, com o meu dinheiro, com a minha família, com os meus bens, tudo Deus deve ser enaltecido. O meu amor tem sido dedicado a todas as áreas da minha vida, ou a áreas ainda que são negligenciadas por mim. A Bíblia me confronta, porque eu posso estar dedicando amor a um ídolo e não o amor devido a Deus. Algumas pessoas também se preocupam com respeito à disposição do coração em ser idólatra, né? De fato, nós podemos sermos idólatras em relação ao nosso casamento, em relação aos nossos filhos, aos nossos bens, à nossa igreja. Nós podemos idolatrar qualquer coisa. Mas nós não devemos ficar preocupados em amar menos determinadas coisas. Nós devemos estar preocupados em amarmos Deus acima de todas as coisas. Deus não me manda amar menos meu filho e minha esposa. Ele me manda amar mais a Ele. Deus não me manda amar menos a igreja porque eu posso idolatrá-la. Não. Deus me manda amá-lo mais do que todas as coisas. Então, a medida do amor que eu tenho por outras coisas deve crescer também. Mas Deus deve estar sempre no topo disso. Se eu amo a Deus devidamente, eu saberei amar as coisas devidamente. Se eu não amo a Deus devidamente, o meu amor pelas coisas será desgovernado. Será desgovernado. Será desalinhado. Por isso, meu coração precisa alinhar-se ao que Deus quer de mim. A palavra diz o seguinte, irmãos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O amor não está ligado na Escritura absolutamente à disposição das minhas afeições sentimentais. Está ligado à minha obediência. Porque se o amor na Escritura está ligado apenas aos meus sentimentos, como é que eu entendo o texto que diz que eu devo amar o meu inimigo? Seja sincero. Você já morreu de amores por um inimigo? Já mandou um WhatsApp, um coraçãozinho, um bom dia? Como eu te amo hoje? Meu coração está aqui palpitando por você. Não acontece. Aqueles que se opõem a nós, a nossa primeira tendência é nos afastarmos e nos protegermos. Então, quando Jesus nos diz para amarmos os nossos inimigos, isso, em primeiro lugar, deve ser uma disposição obediente à palavra de Deus. A palavra de Deus disse, e eu tenho que fazer. A palavra de Deus me mandou perdoar, então eu
tenho que perdoar. Não é uma questão de eu sentir no coração que agora eu posso perdoar. Eu tenho que perdoar. Abra sua Bíblia comigo, lá em Deuteronômio, para eu fazer essa aplicação agora. Capítulo 11. Eu acho esse versículo muito curioso, sabe, irmãos? Expondo esse texto, esse livro de Deuteronômio, me deparei com várias pérolas aqui. Mas esse versículo, ele é muito importante para mim. Olhe para mim agora antes de olhar para o texto. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, me dê forças, me dê graça para obedecer a tua palavra. Não é assim, irmãos? Vocês já oraram assim? Me fortaleça, Senhor, para obedecer a tua palavra. Porque se o Senhor não me fortalecer para obedecer a tua palavra, eu não vou conseguir. Eu orei assim muito tempo, até que eu li esse versículo. Observe. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno. 11:8. Sim. Eu não disse não foi? Como é que pode isso? Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Deus está dizendo, me obedeça, e na obediência eu vou fortalecer você. Eu fiquei chocado quando eu li isso. Se eu estava orando errado esse tempo todo, assim, como é que pode? Obedeça, e na obediência você será fortalecido. No meio do processo você será fortalecido. Mas se eu não tenho forças para amar como eu deveria, obedeça. E no meio do caminho Deus vai te dar forças. Isso se aplica ao casamento. Em alguns momentos, principalmente no mês de maio, né? No mês da família, ou junho, dia dos namorados, vão estar lá os coraçõezinhos, né? Declarações de amor no Instagram. Mas basta chegar julho, onde chegar a conta do jantar do mês anterior. É ali que a gente tem que se lembrar, né? Não é só sentimento. É obediência, né? Tem dia que a gente acorda amando o outro, né? Tem dia que a gente acorda, deixa pra lá, né? O amor está relacionado à obediência. Deus me mandou amar o meu filho, amar minha esposa, amar minha igreja, amar meus irmãos. Os mais fáceis de amar e os mais difíceis também. Né? Nem todo mundo é fácil. Deus me mandou amá-los. E eu devo obedecer isso. Vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses. Uma outra aplicação que eu preciso fazer aqui, irmãos, é com respeito à firme esperança. E a minha afirmação aqui não será uma mera afirmação pietista de afastamento do mundo criado de Deus. Não é isso. Mas é uma pergunta que deve nos incomodar. E você não precisa responder agora, só refletir. Sua esperança está firme? Nos últimos dias, nos últimos meses, quando foi que você pensou a respeito do retorno do Senhor? Você orou, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você cantou algum hino que fale dessa restauração final? Não é? Todas as vezes que você estiver enfrentando uma enfermidade, uma tristeza, um sofrimento, você deve se lembrar que estes são vetores usados por Deus para nos dizer que nós seremos livres disso. Mas comumente, crente só pensa no céu quando ele está pedindo para morrer.
né? Se você perguntar a um crente assim, você já pensou em suicídio? Tem muito que se assusta até com a pergunta, né? Misericórdia, pastor, não. Deus me livre, não quero ir para o inferno, perder minha salvação, né? Aí quando você pergunta assim, você já pediu a Deus para morrer? Ele diz, já, várias vezes. Senhor, me leva, né? Esse é o pedido de suicídio de um crente ortodoxo. Senhor, me leve, não aguento mais. Eu queria que o Senhor me levasse. Não estou dizendo que a gente não pense no retorno do Senhor nesse momento. Eu penso. E vocês também pensam. Mas nós devemos pensar com mais frequência a respeito da restauração de todas as coisas. Porque isso é muito consolador, irmãos. Se os nossos filhos são doentes, se eles nasceram especiais, não é? Se nós não temos mais a saúde de antes, se a nossa coluna não ajuda mais, se o coração está precisando de cuidados, não é? Se nós estamos sofrendo com algum tipo de enfermidade, seja física, seja emocional, mental, nós devemos nos lembrar que seremos livres disso para sempre. E ainda que Ele não nos liberte dessas dores aqui, haverá um dia em que nada disso haverá mais. Haverá um dia que teremos alegria ininterrupta. Você já imaginou isso? Não é possível a gente imaginar, não, viu? A gente não consegue imaginar, não. Como é que é ficar feliz sem nenhuma interrupção? Não é? Você já teve aquela experiência de você estar ali meditando na palavra de Deus, bem compenetrado. Você chega, sente a presença de Deus perto de você e alguém lhe pede alguma coisa. Pega uma água ali na geladeira, pega não sei o quê. Interrompe aquele momento assim, bruscamente, né? Bota o lixo para fora, feito minha esposa diz. Bota, não esqueça de botar o lixo para fora. Aqui nós sofremos várias interrupções, muitas vezes, até de experimentarmos a presença de Deus. Nunca mais isso haverá no reino de glória. Nunca mais oraremos, venha o teu reino, porque ele veio. Nunca mais oraremos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque teremos para sempre o pão da vida conosco. Nunca mais oraremos, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque o pecado não mais existirá entre nós. Nunca mais oraremos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque ela estará consumada para sempre. Nunca mais oraremos que o teu reino venha, porque ele veio. Você deve pensar na firme esperança. Deve meditar nisso. Todos os livros do Novo Testamento falam do retorno do Senhor. Isso é importante. Quando você observa na Escritura ela repetindo uma coisa, é porque Deus está chamando nossa atenção. Deus está dizendo, isso é importante. Todos os livros do Novo Testamento nos convocam a pensarmos na restauração de todas as coisas. Por isso que a nossa fé deve ser firme. A nossa esperança deve ser firme nessas verdades. Veja o verso 10 para nós concluirmos. E para guardar dos céus o Filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu venho de uma geração que foi muito influenciada por Deixados para Trás. Já viram Deixados para Trás? Não? Pô, sumia, a roupa ficava dobradinha em cima da... E o anticristo vinha, né? E a grande tribulação. E eu me lembro que, na adolescência, chegou um irmão lá na nossa igreja, bem escatológico, sabe? Ele era bem escatológico, tudo dele era escatologia. E ele dizia, se vocês devem prestar atenção, Jesus vai voltar, se vocês não estiverem prontos, vocês não vão subir. Os rapazes têm que dormir de calça, porque se Jesus voltar, se você tiver de bermuda, de short, você não sobe. E era por aí, bem legalismo escatológico. Eu fiquei tão assombrado, acho que eu tinha uns 12 anos para 13. Fiquei tão assombrado que se chovesse, desse um relâmpago, um trovão, eu já achava que era, né, a vinda do Senhor, né, o arrebatamento secreto. E depois, quando eu fui realmente olhando a Escritura, no seminário isso
amadureceu. Não depende de nós, depende de Deus. Como é que eu ia viver? Tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo, né? Como é que vive com esse terror na cabeça? De manhã tá salvo, de tarde não tá, de noite tá de novo. Na segunda tá salvo. Aí um menino faz uma raiva, e você pensou e falou um negócio que não devia, não tá salvo mais. Então, tem que ter sorte para ser salvo no final, nesse retorno de Jesus. Porque se não tiver sorte, vai ficar, né? Terrível. Que salvação é essa? Paulo diz que aquele que começou a boa obra certamente vai a concluir. Somos livres da ira. A ira não está posta sobre nós e não estará posta sobre nós. Mas esse versículo final deve nos ensinar o seguinte: que muitos estarão debaixo da ira. Muitos receberão a condenação eterna. Todos aqueles que não tiveram os seus pecados remidos pelo preço pago por Jesus, pagarão eternamente pelos seus pecados no inferno. Um detalhe é que essa dívida é impagável. Somente Jesus pode pagá-la. Se Jesus não pagar, nenhum outro homem paga. Nós fomos livres disso. Isso não é motivo de arrogância dos cristãos. Isso nos humilha. Irmãos, eu digo que a maior repreensão de Deus para mim, não sei para vocês, mas a maior repreensão de Deus para mim é quando Deus me abençoa. Deus me leva a confessar meus pecados de forma mais intensa e frequente quando Ele me abençoa. Porque eu não mereço nunca. E quando Ele me abençoa, parece que Ele está me dizendo assim: você não merece, mas eu amo você. E eu quero lhe abençoar. Não é porque você fez alguma coisa, ou pensou alguma coisa, ou está se comportando direitinho e vai ganhar uma balinha, um choquito. Não é porque você passou diante que vai ganhar um Super Nintendo. O Super Nintendo é antigo, né? É por graça. Você é abençoado por graça. E eu digo a todos nós nessa manhã: nós somos abençoados por graça. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela revelação que é tão maravilhosa para nós. Enche nosso coração de convicção de que esse é o teu desejo por nós, para nós. Ó Senhor, move-nos para sermos sempre cristãos comprometidos com as tuas verdades, não como alguém que compromete-se apenas com o intelecto, mas alguém que compromete-se com a vida inteira, com o coração. Ajuda-nos, Senhor. No nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Meus irmãos, só para eu finalizar, deixa eu falar para vocês desse material aqui. O pastor Ari pediu para eu trazer para vocês.